Oi, gente, tudo bem? Esse é o com Samantha Rodrigues e hoje eu tenho uma vitória para compartilhar com você. E a vitória é sobre filhos. Filho, como foi que Deus preparou o meu filho? Se você está pensando em ter filhos um dia, senta aí e vamos escutar essa história. Olha só, eu tinha 12 anos quando eu resolvi conversar com Deus sobre filhos. Era uma criança, mas é porque meu diálogo com a minha mãe era em torno de gravidez, porque ela tinha um medo de eu engravidar precoce, assim como ela engravidou com 15 anos, então ela sempre conversava comigo sobre esse tema. Então eu descobri que conversar com Deus funcionava e que existia um Deus que nós poderíamos conversar com ele sobre tudo. Então chegou um dia, depois de tanto conversar com a minha mãe sobre isso, sobre gravidez e tudo, resolvi conversar com Deus pessoalmente sobre isso. Falei com ele: Senhor, senta aqui do meu lado no sofá. Eu sentei no sofá, né, e pedi para ele sentar do meu lado no sofá. E aí na minha cabeça ele estava sentado do meu lado do sofá. Então eu comecei a falar. Nisso, o que eu comecei a falar a ele foi: Senhor, se um dia eu engravidar, que o Senhor prepare com que eu não sinta dor. Senhor, fazer com que seja um parto cesáreo, que eu não sinta nada. E assim, eu poderia escolher um sexo da criança agora, se eu fosse escolher nesse momento, eu gostaria que fosse um menino, meu primeiro filho. E eu gostaria de um nome. O nome que eu queria colocar nele seria Bernardo. Tudo bem. Nisso, acabei a conversa, falei: Senhor, é só isso. Passou-se o tempo, casei, e assim que eu casei, rápido eu quis ter neném. E a gente, né, engravidou, né, ficamos grávidos. E quando fui fazer o ultrassom, já falei pro médico logo: doutor, é homem, né? Aí ele: não, calma, não sei ainda. Eu falei: doutor, fale que eu já sei. Eu já sei, já conversei com Deus, então é homem. Aí ele: calma, a gente vai ver. Passou pra segunda ultrassom, porque ele não queria falar logo de primeira, acho que ele me achou muito convencida, sabe? Então ele deixou pra segunda vez, e aí na segunda ultrassom foi que ele disse: é homem. Eu falei: tudo bem, já sabia. E aí eu falei com meu esposo, eu disse pra ele: olha, é homem, o nome dele vai ser Bernardo. Se nós tiver uma menina um dia, aí você coloca o nome. O primeiro filho, eu escolhi o nome. Então, é o menino, Bernardo, viu? E aí, mas não deu tempo, né? Meu esposo faleceu antes do neném fazer um ano. Isso já é outra história. Mas a história do Bernardo, olha só. Quando chegou nos dias de ter o Bernardo, lembra que eu pedi parto cesáreo? Então, eu estava pensando, né? Será que eu vou ter um cesáreo mesmo? Eu não estava em condição financeira de pagar uma clínica particular para ter o Bernardo de parto cesáreo. E o Bernardo estava encaixado perfeitamente para ter parto normal, até o nono mês. Então eu comecei a pensar, se todo mundo suporta a dor, né? E Deus já preparou o menino, né? Então talvez não é tudo também que Deus vai ficar dando assim pra gente. Também não é só nossa vontade, né? Também vai da vontade de Deus, né? Se Deus quer que eu tenha normal, então eu vou ter normal. E aí o que aconteceu? Chegou na última semana de ter o Bernardo, eu comecei a sentir umas dores estranhas na barriga. E meu esposo começou a querer me levar para o hospital. E eu falei para ele: não, eu não vou para o hospital ainda. Eu quero sentir a dor, aquela dor de ter neném. E eu não tô sentindo que é uma dor ainda de ter neném. Tá doendo, mas não de ter. Aí ele ficou quieto, né? Ficamos quietos. Passou uma semana, a minha sogra me chamou para ir no médico porque minhas mãos estavam coçando bastante, muito estranho. E ela me chamou no médico porque ela também já estava achando que estava passando do tempo de ter ele. E aí nós fomos no hospital público. Chegamos lá, a doutora viu minhas mãos, pediu para ver o bebê. E quando ela viu, ela disse: esse menino, ele tá sentado, ele não vai nascer normal. Aí eu me lembrei do dia que o Bernardo ele estava virando. Aquela dor que eu estava sentindo era o Bernardo virando para mim não ter normal, para mim ter cesárea. Ai, eu vou chorar.
Deus, ele é incrível. Deus é incrível, sabe? As pessoas falam, você programa a sua vida. E eu acredito que existe um Criador que nos ajuda a programar nossa vida. É isso. E aí, naquela mesma hora, a doutora falou, vamos tirar ele agora, porque já tá passando da semana de ter ele. E ele tá sentado, então vamos fazer o parto cesárea. Tive cesárea, não senti um pingo de dor. O Bernardo nasceu lindo, nasceu perfeito, sabe? Hoje em dia ele tá com 10 anos e essa história é o primeiro milagre que eu tenho, a primeira obra que eu tenho, o primeiro testemunho que eu tenho de como Deus, ele não importa se você não pode ajoelhar para orar, não importa se você não pode abrir a boca para falar com Deus, não importa. Ele está atento a cada palavra que nós falamos. Ele está escutando cada palavra que nós dizemos. Então, independente se você está de joelhos, se você está sentado no sofá, se você está em pé, se você voltar o seu coração para Deus e disser, Senhor, eu quero conversar contigo agora sobre isso, 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 pode ter certeza. Ele está atento a cada palavra que nós temos a dizer para ele. Tenha fé, confiança, paz dentro de si e converse com Deus. Até outra hora.